Já estamos ao vivo, Instagram oficial do Atlético, também estamos pelo YouTube, Dragão TV ACG Oficial. Bom dia, torcedor do Dragão, entrevista coletiva do técnico Jair Ventura. Sempre bom receber o professor aqui na nossa sala de entrevistas do CT do Dragão e também receber a imprensa na nossa entrevista pré-jogo. Ainda hoje tem a viagem para o Rio Grande do Sul, domingo tem Atlético e Internacional. Vamos às perguntas. Jair, muito bom dia. Jair, o Atlético entra no campeonato convicto da forma de jogar, né? Esse Atlético para frente, um time goleador. Mas você acha que agora, devido à circunstância, é o momento de talvez mudar um pouquinho o padrão, pensando também, claro, no adversário que vocês vão enfrentar, que é muito forte dentro de casa? Boa tarde já. Ótima boa tarde, né? Não, bom dia. Bom dia. A gente acorda muito cedo. Não, verdade. Acho que uma ótima observação. Era uma situação que todos nós estávamos ansiosos, né, para saber se a gente ia conseguir implementar esse futebol que nós apresentamos até o início do Campeonato Brasileiro, só que contra equipes de maior investimento. Então, assim, quem teria mais a bola, né, o Atlético ou o Flamengo, a gente ou o São Paulo. Mas dentro dessas situações também são 3 jogos e a gente praticamente alguns jogos atípicos, né? Principalmente os 2 onde tiveram 2 expulsões em cada jogo, que praticamente definiu a partida ali, né? E é que a gente não teve expulsão, a gente teve um poder bom de reação contra o Botafogo, mas acho que faltou uma sorte maior, que eu não gosto de falar outra palavra. Faltou uma sorte maior em tantas oportunidades que nós tivemos, né? O Gatito fez diversas defesas, 2 o zagueiro, o Rauter tirou, o chute do Luiz, depois o chute do Ione, o zagueiro também tirou, o giro do Love, enfim. Então, quando a gente teve 11 contra 11, a gente conseguiu implementar o nosso jogo. Os outros 2 ficou difícil, quando você tem 2 jogadores a menos, um já é difícil, com 2 a menos, praticamente, foi determinante. Mas, com certeza, pensando numa situação que a gente, né, eu vou falar aqui das situações do cartão, mas não adianta eu vir aqui que eu falei no último jogo e está sempre falando, que a nossa torcida quer escutar agora, eu vim aqui falar por que venceu. Então a gente estava tentando, então a gente vai sim tentar uma situação diferente, né? De repente mudar um pouquinho o sistema, mudar um pouquinho a maneira de jogar, a estratégia, né? Principalmente jogando fora de casa contra um Internacional que fez um dos maiores investimentos do ano. E com certeza eles vêm forte aí na briga pelo título também, por tantas contratações, muito forte jogando no Beira-Rio, uma equipe muito intensa. Então a gente sabe da dificuldade do jogo, mas que a gente possa sair, né, e voltar aos caminhos da vitória. Eu acho que a gente estava bem acostumado, né, com as 15 vitórias consecutivas. Então, quando nós estávamos nesse bom momento, em nenhum momento nós achávamos que éramos a melhor equipe do mundo, nem do Brasil. Então, agora também, no momento de vacas magras, que a gente fala, né, de 100 vitórias, a gente também não vai achar que somos os piores. Então, confiança, a semana de treino foi muito boa, tenho a confiança muito grande que a gente vai fazer 3 grandes jogos, que a gente possa ter esse controle emocional, equilíbrio emocional para terminar com 11, que deixa a gente mais competitivo e muito mais próximo da vitória, que é o nosso objetivo, né? Uma vitória hoje já nos deixa de volta ao campeonato, a gente sabe disso, por estar muito cedo, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ficar tanto tempo sem vencer, que a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é muito equilibrado e depois, para buscar esses pontos todos, vai ficando cada vez mais difícil. Então, antes que vocês me perguntem se tem sinal de alerta, alguma coisa ligada, sempre vai ter. No futebol, você tem que sempre vencer. Já acabei com a tua pergunta, né? 1 de 2 vocês iam perguntar isso. Então, já pode pensar em outra, vai dar tempo. Então, a gente já pode ter certeza que estamos alertos desde que começou a pré-temporada na virada do ano, porque no futebol você tem que estar mostrando sempre. O que passou já era, o acesso foi legal, o tricampeonato maravilhoso, só que agora a nossa realidade é a Série A. Então, que a gente possa voltar ao caminho das vitórias, entrar na competição e levar o Atlético o mais alto possível dentro da tabela, que é o objetivo de todos. Bom dia, Jair. Como tem sido o trabalho mental dessa equipe, o trabalho emocional, visto que o Atlético vinha de 15 vitórias, estava muito acostumado a vencer, agora com 3 resultados negativos, né? E com algumas questões que vão além do futebol, arbitragem, enfim. Como que tem sido o trabalho emocional, mental dessa equipe? Confiança total para os meus atletas. Eu falei para eles que
não adianta a gente pensar que vai abrir a porta do CT, vai entrar um super-herói que vai resolver os nossos problemas agora na Série A, porque a janela está fechada. Então, nós vamos juntos, fortes, até o final da competição, né? Então, que a gente deixe para trás o que passou. Eu sempre falo que o passado é imutável, a gente não vai conseguir mudar. E tudo que a gente fala na derrota parece que é a palavra certa. Enfim, desculpa, né? Parece que é uma desculpa por tudo que aconteceu, mas as circunstâncias não podem ser deixadas de lado, né? No 11 contra 11, eu falei, eu nunca vou esconder a verdade de vocês, o São Paulo estava melhor no primeiro tempo, depois a gente conseguiu igualar no meio para o final ali, faltando uns 10, 15 minutos, a gente volta melhor, a gente termina melhor e com 5 minutos a gente tem um pênalti, um gol e o cartão vermelho, que aí acabou o jogo praticamente, né? Eu acho que foi isso a leitura, vocês podem me corrigir se eu estiver errado. Então, mas eu vou estar sempre aqui, eu não posso vir aqui e falar mentira para o meu torcedor. Né? Então, quando a gente não for bem, quando a gente for bem, como foi o segundo tempo do Botafogo, o primeiro tempo não tão, mas o segundo tempo a gente foi melhor. Se vocês pegarem a imagem do jogo do Botafogo, quando termina, tem 5, 6 jogadores do Botafogo caídos. E a entrevista do treinador deles é falando que a equipe do Botafogo soube sofrer. Né? Então, isso a gente provavelmente, é difícil cravar, mas a gente teria um segundo tempo diferente se a gente não tivesse terminado com menos 2 jogadores. Então, agora já passou, para a gente ter esse equilíbrio emocional, a gente saber que é a importância de terminar com os 11, para que a gente possa competir até o último minuto e buscar, enfim, a nossa vitória. Bom dia, Jair. Satisfação, hein? Estamos ao vivo aqui no Brasil Esportes, Tá com pela saudade? PUC TV. Saudade, né? Vamos lá, vamos falar de novo, né? Aquela pergunta. Aliás, são 2 em uma, hein? Antes para dizer Começa, não. Não, tranquilo. A família pode assisti-lo ao vivo pelo YouTube agora. Queria te perguntar o seguinte: o que é que você pretende escalando o Maguinho como falso ponta e o Inter jogou ontem à noite pela Sul-Americana? Isso é um fato positivo para o Atlético, eles terem menos tempo de preparação? Não vejo a equipe do Inter. É uma equipe extremamente qualificada. Foi feito um dos maiores investimentos da história do clube para esse ano. Então, com certeza, ali tem diversos jogadores, aqueles que estiverem cansados ou não, ele tem um elenco de sobra ali para montar 2, 3 equipes. Então, não vejo vantagem nenhuma para a gente. Sobre a situação do Maguinho, um jogador que já fez essa situação, já foi meu jogador, conheço bem, fez um jogo muito bom contra o Flamengo. Então, pode ser que ele inicie, pode ser que não. Nós treinamos na semana cheia algumas variações. Então, foi algumas variações e que pode ser que sim, pode ser que não. Entendeu? Deixar a dúvida lá para o Cudê. Jair, no Sul, teoricamente, assim, a gente fala muito em um futebol força, né? Um pouco mais diferente, aguerrido. O Atlético vai ter que igualar esses adversários também na força. E a questão das expulsões? Como é que você conversou aí com o elenco, já que foram quatro jogadores expulsos até agora? Olha, ótima pergunta. Realmente, a escola, né, gaúcha, eu tive no Juventude, a escola é isso mesmo, né, um jogo muito forte, muito físico, mas o Inter ele consegue conciliar a força, a intensidade com a qualidade técnica. Né? São jogadores extremamente decisivos, um elenco caríssimo, uma folha altíssima, com muitas peças. Né? Tem a dúvida se o Patrick volta, se não volta, enfim, deixando cada vez mais forte, o Valência, jogadores fora importantes, e jogadores jogando, né, com Borré, que estavam pegando no pé, mas que já está vivendo um bom momento de novo. Então, é o que deixa cada vez mais difícil, mas a gente gosta de grandes desafios. A Série A você não pode escolher adversário, não vai ter, se olhar a tabela ali e vai buscar, ali quer 3 pontos, aqui não. Não dá para fazer projeção, porque cada jogo é uma decisão. O Inter é uma equipe muito qualificada, a gente sabe da força e da intensidade dele, jogando principalmente em casa. Então, temos um jogo dificílimo, mas estamos preparados. Treinamos bem essa semana, com algumas variações táticas também, mas que a gente possa lá e fazer um grande resultado. Qual foi a outra? A expulsão a gente conversou, acho que não adianta, né? Acho que o Luiz, cara, ele é um cara que nos ajudou pra caramba como titular o ano passado no acesso. Então, eu não sou muito de caçar bruxas, não, pelo contrário. Acho que todos nós somos suscetíveis aos erros, né? Aprender com eles para que não sejam recorrentes. Então, acho que nesse momento é passar força e não já deixar mais para baixo, que com certeza quando a gente erra, ninguém faz por querer, né? Então, é passar confiança para esses meninos. Alguns deles
Por exemplo, a gente vai voltar a ter a zaga titular, né, depois de 3 jogos, que eu falei, com o jogo do Flamengo, quando acontece aquilo tudo, a gente estava sendo penalizado pelos próximos jogos também, né? E acabou que teve a situação do Adriano, que ficou fora também pela lesão. Então ele volta, a gente fica feliz. E a expulsão do Alex não era para expulsão, né? Que a bola do Pedro ele toca para o lado, né? Os 4 deles que a gente fala não existiu. Então a gente acabou penalizado. E eu falei isso para frente, né? Acho que o menos mal disso tudo, que o grande responsável pelo menos vai ficar um tempinho sem atrapalhar outras equipes, mas já nos atrapalhou aí bastante em 3 jogos. Bom dia, Jair. A gente está ao vivo no nossa área na Rádio Bandeirantes. Jair, quando você foi contratado nessa mesma cadeira, você pega um Atlético numa situação muito delicada, numa Série B de Campeonato Brasileiro, numa situação em que o Atlético estava pressionado e que o Watson fez algo que não é de costume fazer, que é bancar o treinador até o fim do ano. Independentemente dos resultados, você ficaria até o fim do ano passado. Desde então, as coisas começaram a acontecer, acesso, tricampeonato, como você bem lembrou. Esse começo de Série A de Campeonato Brasileiro é um momento similar ao Atlético que você pegou naquela oportunidade? Verdade, Felipe. Eu acho que não só o Atlético do ano passado, que a gente chegou e não conseguiu vitórias no início também, como também no Campeonato Estadual, né, onde a gente perde 2, empata, com Goiás, perde para a Aparecidense e perde para o Vila, né? Já muitas pessoas questionaram. E assim, e agora a gente está no campeonato que era o tão almejado, né? Que nós trabalhamos demais para estar, e a gente sabe da dificuldade. Então, o momento sim, né? Pelos resultados não estarem acontecendo, mas confiança total no trabalho, confiança total nos meus atletas. Sei que a gente vai dar volta por cima. Semana foi muito boa. Você vai falar, mas o jogo lá é difícil. Todos os jogos são difíceis, como eu falei. Não vai, você sai você pega o Flamengo, depois você pega o Botafogo, depois você pega o São Paulo, depois é assim. O Campeonato Série A é assim. Nós éramos sabedores da dificuldade, mas vamos dar a volta por cima, né? A gente sabe que não estamos começando do jeito que nós queríamos, mas nada vai se resolver agora. Quando você bem falou, quando a gente chegou, né, a gente empata com o Sampaio, não ganha, aí perde fora, daqui a pouco a gente dá uma arrancada e consegue. Então, o importante é como termina. Aí você vai perguntar, pô, mas você não queria já começar e terminar bem? Mas a gente tem que combinar com os nossos adversários. Infelizmente, aconteceram uma série de coisas que vocês sabem, e a gente não conseguiu começar do jeito que a gente queria. Mas o mais importante vai ser como termina, e que eu estava falando com a Adson, né? Eu já assumi equipes em zona de abaixamento por quatro vezes. As 4 equipes terminaram na Série A, 2 delas, uma na Sul-Americana, foi o Goiás, e outra na Libertadores, que foi o Botafogo, né? Em tempo muito menor. Então, assim, lógico que quanto mais você fica longe da vitória, mais difícil fica, mas não está nada definido, né? Tem muita coisa para acontecer, tem muito campeonato. Volto a repetir, nós queríamos sim estar numa situação sem derrotas hoje, mas acontece e a gente não vai se abater por isso. Vamos trabalhar cada vez mais, criar alternativas, e que a gente vai dar a volta por cima, não tenho dúvida disso. No ano passado, você teve uma sequência muito grande de jogos sem conseguir repetir a mesma escalação. E esse começo de Série A um pouco se assemelha, né? Expulsão no primeiro jogo, leva desfalque para o segundo jogo, para o terceiro jogo também desfalque, agora são 6 jogadores que você não conta. Isso também está dificultando, isso também está trazendo dores de cabeça na hora de montar o seu time titular? Olha, quando nós tivemos as 15 vitórias consecutivas, eu acho que todos vocês, né, e todos os nossos torcedores já sabiam praticamente a equipe que ia começar, como jogava. É mais fácil para o treinador quando você não tem perdas. Mas a gente sabe que você vê, foi só um jogo da Série A que já mudou tudo. Lesão, 2 expulsões, então a gente vai mudando e a gente tem que se, né, reinventando, como a gente diz. E isso requer mais trabalho, lógico. Por mais que os jogadores tenham qualidade, quando você perde o entrosamento de uma equipe, né, na Série B, a gente também já tinha uma escalação praticamente definida, né? Aquela escalação que o torcedor, antes de a gente divulgar, você já sabe, até porque vocês acompanham os treinos, então era uma coisa que não tinha essas perguntas, pô, vai Maguinho, vai não sei quem aqui, não sei quem lá. Então, lógico que quando você tem mudanças, requer mais treino, mais adaptação a esses novos atletas que entram na equipe. Mas a gente não pode usar isso como desculpa, né? As perdas acontecem, não é só o Atlético que vai sofrer com cartão, com lesão. A gente vê diversas equipes, o próprio São Paulo, né, alguns jogadores importantes fora. Eu falei do Inter, tantos jogadores importantes fora. E espero que eles não voltem agora. O Alan pode treinar mais um pouquinho, Alan Patrick, o Valência. Os caras não precisam ter pressa para voltar contra a gente, não, né? Igual o Ferreirinha voltou.
Então, assim, pode deixar um pouquinho, mas esses caras mais fora, que mesmo assim, né, um elenco muito qualificado como o do Inter, certeza que vem uma equipe muito forte. A gente está preparado para todas as possibilidades, a gente já conhece o modelo de jogo do Cudê, a gente já sabe a forma de jogar do Inter, então, independente de quem iniciar a partida lá, a gente sabe que vai ser um jogo difícil, mas que também nós estamos treinados, preparados e prontos para dar a volta por cima o quanto antes, que já possa ser no Beira-Rio. Valeu, professor Jair. Valeu. Vocês viajam ou não? Vamos ficar lá com a gente 12 dias fora, não?